Bem-vindo ao episódio 4. Fala pessoal, eu sou o Lucas aqui do time Rede e estou aqui com essa galera para a gente conversar um pouco hoje sobre o Evangelho alcançando os estudantes. Para a gente começar, Sheila, conta aí para nós como que Deus colocou no seu coração essa questão de abrir um grupo, como foi isso para você? Então, não era algo que eu esperava, eu já estava no segundo ano do meu curso de pedagogia e mais ou menos em abril eu fui no acampamento da minha igreja. E foi assim um momento realmente que Deus me encontrou com muito amor. Eu me senti muito amada por Deus e logo depois parece que Ele já quis me dar um chamado, sabe? Assim, um comissionamento mesmo. E um pastor estava falando sobre missões e enquanto o pastor falava eu só conseguia pensar na minha universidade. Tanto que no fim da ministração eu fui encontrar uma amiga minha e eu falei, olha, eu acho que Deus está me colocando ali muito mais para aprender pedagogia, tem algo a mais. E eu lembro que eu senti medo, assim, porque não era algo que eu queria, mas eu estava entendendo que Deus tinha algo para fazer comigo ali dentro da universidade. Legal. E foi a partir disso que eu fui buscar ajuda de como abrir, porque eu não fazia ideia de como começar. E foi assim que Deus me chamou para fazer algo na universidade. Muito legal. Sila, você comentou antes com a gente aí que tinha um exemplo do cursinho, como que foi? Sim, então eu liderava um grupo lá no ensino médio. E aí eu fui fazer um cursinho pré-vestibular para entrar na universidade. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu só ia fazer o cursinho, estudar e entrar na universidade. Eu falei para Deus, eu não vou pregar o evangelho lá no cursinho. O Senhor começou a me tocar e um dia uma amiga minha falou, Silas, o que você acha de vamos trazer o violão uma vez? A gente faz um louvor, alguma coisa bacana na hora do intervalo, né? E aí, tá bom, Deus, eu vou trazer uma vez e se der certo, acontecer alguma coisa sobrenatural, eu continuo, senão eu vou parar. Levei o meu violão. Estava entrando no cursinho, o porteiro me chamou. Silas, vem cá. Você conhece o Intervalo Vida? Então eu vou começar hoje, tá? Ficou tudo sem jeito e tal. E aí eu olhei, puxa, Deus está querendo fazer algo nesse dia e na minha vida, né? E chegou na hora do intervalo e peguei o meu violão, sentei no banco da praça da escola e comecei a tocar um louvor. E, assim, quem entende de música, eu não sou músico, não sei cantar, tocar muito bem. Eu sei das minhas capacidades. Mas seguiu o desafio. Segui o desafio. E comecei a tocar o violão para Deus como se não existisse ninguém naquele pátio. E aí quando eu levantei a minha cabeça, tinha umas 30 pessoas na minha volta. Uau! E aí eu nem tinha preparado uma palavra, eu peguei, comecei a pregar o evangelho, comecei a falar a vontade de Deus para aquele cursinho, para aquelas pessoas. E foi algo extraordinário, a gente pôde pregar o evangelho em todo aquele ano. Legal. Meu nome é Davi. Eu lidero o Ministério Martinos na minha escola. E esse ministério começou lá em 2019, quando eu comecei a falar de Jesus dentro da minha sala. E aí eu e um amigo da igreja decidimos criar um grupo pequeno. E aí os meninos da minha sala começaram a frequentar esse grupo pequeno. E aí passou um certo tempo, e esses meninos se converteram, se firmaram na igreja. E aí um dia em um acampamento cristão, nós recebemos um chamado para ter um ministério ainda maior dentro da nossa escola, onde não seria somente um grupo pequeno ou somente para meninos, mas algo maior para meninos, meninas, para várias idades e várias turmas diferentes. E seria durante o recreio, num tempo de 20 minutos ali no nosso intervalo de aula. Nós teríamos um mini culto por semana, onde cada um traria uma palavra por semana. Olá pessoal, meu nome é João Ariel, eu falo do Fire Unibrasil. Eu conheci o Fire, que na época era o 3DU lá. Eu comecei a me envolver e depois eu acabei assumindo o 3DU, e logo depois eu recebi uma palavra de Deus, então eu quis trocar esse nome para colocar Fire. E eu precisava de ajuda, então eu fui falar com a Nathalie, que eu pensei assim, cara, a Nathalie vai me ajudar. Foi muito importante eu poder contar com a ajuda dela e também a gente formou uma equipe muito da hora. Ao todo somos 9 líderes. Oi gente, meu nome é Evelyn, eu faço parte do grupo da Unicélula e quando nós iniciamos o grupo, a gente iniciou com 3 pessoas, era eu e mais 2 meninas. Quando a gente entrou na universidade não existia nenhum grupo, então a gente entrou e decidiu abrir um grupo. E quando a gente iniciou a gente ficou com receio, com medo, porque a gente não sabia como fazer aquilo. Mas a gente buscou ajuda de liderança e pediu cobertura espiritual e deu tudo certo. E a gente começou em 3 pessoas e depois de alguns anos as nossas reuniões acontecem
toda quinta-feira, e a gente passa de 20 pessoas por reunião. Já passaram mais de 100 pessoas no nosso grupo e tem sido muito incrível espalhar Jesus pela nossa universidade. Maite, como foi para você, você que teve a experiência lá no Bom Jesus, né, no colégio, como foi para você essa questão de criar uma identidade para o grupo? Algo que tinha muito forte no meu coração é que todos os dias que eu ia para o colégio, eu entendia de Deus que aquele era o meu campo missionário, era ali que eu ia encontrar as pessoas e que tudo que eu tinha que fazer era intencional. Então, as amizades que eu fazia, desculpa gente, eram sinceras, mas também eram intencionais. Eu queria realmente levar as pessoas para Jesus, então eu me aproximava do máximo de pessoas que eu conseguia e elas se abriam para mim e falavam as suas dificuldades e era um pretexto para levar elas para o grupo, e o grupo era cheio de gente também que não necessariamente que era cristão, mas queria uma experiência com Deus, estava buscando ajuda ou buscando algo que aliviasse, enfim, as angústias do coração e tal. E eu tinha esse propósito, assim, todos os dias que eu ia para o colégio, tudo que eu fazia, as pessoas, até os monitores, alguns já foram também nos intervalos dos dias missionários, porque eu queria falar para todas as pessoas e que todas as pessoas tivessem acesso a Jesus. Eu sou o Watson, eu lidero o grupo Jesus na FPR. E duas palavras que definem muito o que é o Jesus na FPR, a primeira delas é unidade, onde diversas pessoas de diversas igrejas diferentes, de culturas diferentes, elas viviam em realmente unidade ali. Elas viviam não apenas aturando uma a outra, mas sim vivendo com amor e se importando umas com as outras, se importando com aquele que é novo, com aquele que chega ali e não tem uma igreja, encaminha essa pessoa a uma comunidade que ela se enquadre melhor. E a segunda palavra seria família. Eu vejo o Jesus no FPR mais do que apenas um grupo onde você encontra pessoas na universidade, mas é um grupo onde você realmente cria laços com aquelas pessoas ali, e aquelas pessoas fazem parte da sua vida de uma forma muito intensa, onde você compartilha não só as suas felicidades, mas as suas tristezas também, e elas sofrem junto com você e te ajudam a superar aquilo. Meu nome é Guilherme, eu faço parte do Aviva FAI e estudo na FAI Centro Universitário. A primeira palavra que marcou muito a nossa célula foi a perseverança, porque desde o começo a gente teve muito receio de as pessoas realmente não comprarem a ideia de participarem da célula, das pessoas não cristãs estarem julgando todo o trabalho que a gente estava desenvolvendo ali, mas hoje acontece totalmente o contrário, que cada pessoa que frequenta a célula é tanto não cristão quanto cristão. Então, o amor de Deus que a gente está compartilhando com essas pessoas marca tanto que a cada dia que passa elas querem voltar na célula, por mais que ainda elas não tenham aceitado Jesus. Outra palavra que também marcou bastante a minha caminhada dentro da faculdade foi unidade. Todas as pessoas da nossa célula universitária, elas estão unidas com um propósito em comum. Eu acho que a primeira palavra que define muito o nosso grupo, que marcou bastante, é confiança. Porque nós não sabíamos a maneira como as coisas iriam ocorrer, como tudo seria feito, se a escola deixaria ou não a gente ter esse momento. A gente precisava da permissão da direção da escola e a gente precisou confiar muito em Deus e no que Ele estava falando para a gente fazer. E a segunda palavra que define muito bem o nosso grupo, acredito que seja a unidade, porque quando nós estamos reunidos, nós nos reunimos em nome de Jesus e não em nome de uma religião. Legal. É muito interessante, eu acho que a gente pode ver dentro de toda essa questão, seja na faculdade ou no colégio, a questão também da unidade, né? A gente vê que são pessoas de várias igrejas que participam, né? Às vezes são pessoas até mesmo católicas, às vezes até pessoas que às vezes não são de nenhuma religião, mas se sentem bem de estar ali naquele lugar, se sentem bem de serem acolhidos nesses locais, né? Seja na faculdade ou no colégio. Silas, como que você define essa questão de unidade e como foi essa experiência para você, tanto no colégio ou na faculdade? Então, a unidade é algo extraordinário presente em todo o corpo de Cristo, né? Eu percebi na nossa universidade que a gente tinha um grupo, né, o Jesus no FPR, e lá a gente fez um levantamento uma vez das pessoas que participavam, e tinham 42 denominações diferentes e 30 cursos diferentes participando do mesmo grupo. E você olha como é que tanta diversidade pode ter unidade, né? E eu estava meditando em João 17:23, que fala assim, é uma oração de Jesus para a igreja, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
E eu tenho certeza que a chave para a unidade da igreja, seja na universidade, seja na Semana do Avivamento, ou em qualquer lugar, é Jesus Cristo no centro. A gente abrir mão das doutrinas, das coisas que nos diferenciam e a gente focar naquilo que nos une, que é Cristo Jesus. Todo intervalo era uma pessoa pregando de outra igreja. Mas o que fazia com que as pessoas voltassem grupo após grupo? Era a intenção de buscar Cristo Jesus. Verdade. Né? Então, todas as pessoas, independente se era católica, espírita, eles estavam ali porque eles queriam conhecer Jesus. Né? Então, Jesus era apresentado e Jesus era o centro, então nós tínhamos unidade. Legal. Mas alguém quer falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da unidade? Eu acho que o que ajuda também o grupo ficar unido, além de buscar Jesus, é também ter o mesmo propósito de mostrar que Jesus ama os outros. Então, é lógico que a gente busca isso em Jesus, busca o amor que Ele tem pelas pessoas e como Ele é ali o meio, o centro, aquele que une a todos, também gera esse senso de mesmo propósito em todo mundo. Aí eu acho que também ajuda, assim, mesmo se eu tenho um pensamento diferente de você, mesmo se você é de outra igreja do que a minha, eu posso olhar para as pessoas que precisam de Jesus e a gente fala, bom, é isso que Jesus quer. E aí a gente anda para o mesmo lugar. Teve até uma situação que eu me lembrei agora. Eu já estava na faculdade e uma menina me procurou, ela também era de uma igreja católica, ela era líder dos adolescentes lá da igreja dela. Ela falou, você lembra aquela palavra que você deu sobre namoro no intervalo vida? Será que você pode me passar para eu ministrar na minha igreja? Então, assim, vai, né? Tipo assim, vai para todo mundo e enfim. Às vezes a gente não tem a dimensão das sementes que a gente está plantando, o quanto isso vai frutificar, né? Eu acho muito interessante quando a gente trabalha em unidade, as coisas acontecem, né? É uma coisa impressionante, né? Deus move. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu tinha duas coisas para fazer na faculdade e uma delas eu já fiz, que é fazer um culto na faculdade. Então a gente fez esse culto, foi uma maravilha, foi uma das maiores correrias da minha vida, mas valeu a pena. A gente nunca focou no número de pessoas, até o número foi 200 e poucas, mas isso foi o que menos importava, porque o que Deus tinha colocado no meu coração deu certo. Foi um evento que nós fazemos todo semestre, que é o Confra. Tinha uma cruz que estava decorando ali, e nós estávamos numa sala adorando a Deus, e estava um ambiente muito gostoso assim, e um amigo nosso, Rafael, pegou essa cruz que estava decorando, e ele levou até o centro daquela sala e se ajoelhou perante ela. E quando ele fez isso, todos ali começaram a adorar e exaltar o nome de Jesus. E aquilo representou muito o que realmente é o grupo. É Cristo no centro, a cruz dele no centro, e ele realmente sendo aquilo que nós adoramos em primeiro lugar antes de tudo, antes de qualquer diferença. Oi, meu nome é Isabelle e eu faço parte do grupo dos jovens lá do Intervalo Vida da PUC. Uma das partes mais importantes para mim do Intervalo Vida é o nosso grupo de oração, o que fortalece ainda mais a nossa união como grupo. Nós percebemos como líderes que a oração ela tem extrema importância no ambiente acadêmico, porque teve uma época em que nós não estávamos fazendo mais as reuniões de oração. E nós percebemos uma grande diferença entre a unidade do nosso grupo. Então, um dos nossos focos na liderança, além de manter o intervalo, é sempre estar em oração. Eu queria perguntar agora para o Wayne, se ele tem algum testemunho que ele poderia contar para a gente de algo sobrenatural, alguma coisa especial de Deus que aconteceu no grupo. Cara, a gente teve duas experiências que foram muito marcantes lá no Intervalo Vida do Colégio da Polícia. Uma foi no começo, na primeira semana ali, a sala que a gente usava para se reunir começou a lopar muito, muito rápido de gente, assim. E aí o comandante da escola, ele chegou, ele quis assistir porque ele queria saber o que estava acontecendo ali, por que tanta gente estava indo. E ele foi, e quando acabou ele chegou para mim e para outro menino que liderava junto com a gente e falou assim, ó, não quero mais que vocês façam isso aqui nessa sala. E a gente falou, nossa, por que não? Vocês podem usar o auditório agora, porque não está cabendo gente na sala. E aí a gente continuou e aquilo foi crescendo tanto. E a outra experiência marcante que teve foi no encerramento, né? A gente foi muito rápido ali, o tempo que a gente teve, a gente começou em outubro, finalizou em novembro, final de novembro. E no último dia, o encerramento, o pastor Michel foi, e ele foi todo daquele jeito dele, empolgadão, pregando, né? E eu lembro que o auditório estava lotado, e quando ele fez o apelo, a gente viu aquele monte de gente descendo e respondendo ao apelo, chorando. Então,
a gente teve pouco tempo, mas Deus fez muito no pouco tempo que a gente teve ali para realizar o intervalo vida. Tudo bem? Meu nome é Nathalie. Eu queria compartilhar com vocês alguns testemunhos que aconteceram no Fire, né? E eu queria começar falando sobre um episódio que aconteceu uma vez. Uma menina me procurou durante um dos encontros que a gente teve e foi algo muito surpreendente porque ela chegou chorando e daí eu falei, puxa, o que tem acontecido com você, né? No intuito de ajudar ela. E ela compartilhou comigo que a mãe dela estava com câncer e ela queria que eu orasse por ela para que a mãe dela recebesse cura. Então eu peguei, estendi a mão sobre ela, a gente orou juntas, eu declarei cura sobre a mãe dela e na semana seguinte ela chegou no nosso encontro, que tinha sido numa terça, na outra terça ela chegou no encontro e ela tinha falado que a mãe dela estava curada e isso foi algo que o nosso coração se encheu, sabe? Tem uma parte na Bíblia em que Jesus, ele ora por um homem para que a menina fosse curada e ela é curada e ela não estava presencialmente ali. E nesse dia eu pude provar disso, sabe? Foi algo que encheu o meu coração de fé. Também um outro testemunho para que você seja mais ousado e anseie mais por buscar Cristo e não tenha medo de fazer coisas loucas. Uma menina chegou num dos nossos encontros e ela pegou e conversou com a gente e ela disse que ela estava tentando se matar. E porque ela estava ali, o Espírito Santo tinha falado com ela e ela tinha decidido não se matar. Naquele dia ela entregou pra gente todos os medicamentos dela, todas as coisas que ela estava usando para tentar se matar, inclusive facas que ela estava tentando se cortar e ela não conseguia. Ela entregou a vida dela para Cristo e isso fez com que o Fire mais uma vez recebesse uma porção de fé e ânimo, sabe? Porque a gente entendeu o motivo da gente estar ali servindo aquelas pessoas. Um dos testemunhos mais marcantes da Unicela foi quando uma garota estava descendo para o bar da faculdade e ela ouviu falar do nosso grupo. E naquele momento ela decidiu ir participar. Semanas depois a gente teve uma notícia por parte dela que foi o momento que ela voltou para Jesus. E aquilo para a gente encheu o nosso coração porque a gente entendeu que o propósito nosso lá dentro da universidade. Uau, nosso Deus é tremendo mesmo, né? Mas a gente ouve tantas coisas, de coisas boas e coisas que acontecem, mas a gente sabe que não é fácil, né, gente? A gente sabe que tem dificuldade, a gente sabe que tem que ralar. Eu acho que muitas das coisas a gente tem que conquistar ali com o joelho no chão, em oração. Às vezes muita coisa dá certo e muita coisa às vezes também não dá tão certo assim. Eu queria perguntar para a Raíssa, quais foram as dificuldades que vocês tiveram lá no SESI e como vocês fizeram para lidar com essas situações? Bom, eu acho que nem todo mundo aqui, eu nunca tive intenção, né, de começar o grupo. E pra mim, na minha cabeça, não, Jesus me colocou aqui, vai ser fácil. Não foi fácil. Eu tive várias dificuldades pelo caminho, assim, e a gente sabe que às vezes a caminhada com Jesus não é fácil, né? A caminhada de falar sobre Jesus, de das outras pessoas receberem isso, nunca é fácil. E eu acho que ali no ambiente que a gente estava trabalhando ali, eu e os outros líderes, a gente tinha muitas opiniões que divergiam daquilo que a gente acreditava, sabe? E era muito difícil, assim, sabe? Teve dias, assim, que eu falava, não, eu não quero mais. E aí Jesus começou a me mostrar a colheita dos frutos que a gente estava fazendo ali, sabe? Pessoas que chegavam pra mim e falavam, não, porque olha que isso que você me falou, isso que você me apresentou, esse Jesus que você me apresentou, isso tá me fazendo mudar. Por que vocês vão parar agora, sabe? Então é muito legal ver isso, que tipo, por mais, com todas as dificuldades, todos os choros, todas as brigas e desentendimentos que a gente tinha lá, às vezes, era legal ver, porque até a rede ali de pessoas que a gente acabou criando ali, aquelas pessoas, sabe, tipo, queriam, saciavam mais do que Jesus e falavam, não, mas isso tá me mudando, você não pode parar agora, isso tá me ajudando, sabe? Então foi muito legal ver, tipo, que Jesus não colocou só pessoas cristãs na minha caminhada, mas sim, tipo, pessoas que queriam conhecer mais sobre Ele e que muitas vezes acabavam me ensinando sobre isso, sabe? Então era muito legal isso de que Ele me mostrava todos os frutos que eu estava fazendo da colheita dele. Mas alguém alguma vez já pensou em desistir? É muito legal falar da rede de apoio, não só dentro da universidade, como foi o meu caso, mas de líderes da igreja, de amigos cristãos, de pessoas que são líderes em outros lugares, né, como a rede, por exemplo, possibilita, pessoas que falam assim, não desiste, isso aqui tá dando certo no meu grupo. O grupo começou a dar certo depois que eu estava 1 ano fazendo, então não desiste. E pra mim, isso foi muito verdade, assim, vezes que eu tava falando, não sei, Deus, por que você me deu isso aqui se você sabe que eu não vou conseguir? Eu chorava, assim.
Mas às vezes era assim, uma mensagem de alguém: Sheila, tá dando certo, não desiste. E aí eu sabia que era a força de Deus, assim, para falar: vamos aí, Sheila, continua, sabe? Então, é Deus, o coração de Deus ama tanto os universitários, que é sobre ele. Não é... Ele sempre vai mover o nosso coração para continuar. Um dos momentos difíceis dentro do Intervalo Vida foi um episódio em que nós estávamos orando e pedindo uma sala para que nós pudéssemos realizar os encontros. Porém, a coordenadora ela não respondia aos nossos e-mails, ela não respondia às nossas mensagens e nós acabamos entrando em conflito porque as aulas já iriam começar e nós não tínhamos ainda um local para realizar os encontros. Mas Deus nos respondeu através da não resposta da coordenadora e nos deu uma ideia. Por que não realizar o grupo em um local aberto? Porque antes nós realizávamos os encontros em uma sala fechada onde somente nós, cristãos, e aqueles que conheciam tinham ideia do que estava acontecendo ali. Então, realizando os encontros em um lugar aberto, nós teríamos a oportunidade de contar e mostrar para outras pessoas o que estava acontecendo ali. Sendo que teve uma vez que nós estávamos realizando o Intervalo Vida e uma menina que não sabia do nosso encontro veio nos procurar e começou a fazer parte também, porque ela viu que a gente estava louvando, a gente estava tocando uma música. Isso foi algo que transformou a nossa visão como grupo. Eu passei por diversos momentos difíceis na faculdade, então o que mais me deixava tranquilo é que sempre existia amigos, colegas, irmãos em Cristo que cuidavam da minha vida. Assim, quando eu desanimasse, eles sempre estavam do meu lado para poder me levantar novamente. Então, mais o que prova o amor que Jesus tem por mim, por pessoas que estão ao meu redor. A gente comentou aqui sobre várias situações. Eu queria perguntar agora, alguém tem uma história engraçada que já aconteceu no seu grupo? Quem poderia contar? Ai... assim, né, como dentro do São Flores, muita gente tirava sarro, assim, passava perto e tirava um sarrinho, interrompia para fazer alguma brincadeira, enfim. E um dia eu fui fazer uma ministração, assim, com música e tal, e eu vi um menino sentado e ele era bem boleiro, assim, bem nada a ver, tipo, eu falei, nossa, que bênção, né, obrigada a Deus. Aí eu vi que eu tava ministrando e ele dava umas risadas, assim, eu falei, mas o que esse menino tá fazendo aqui? Se ele veio pra achar engraçado, tipo, só não vir, né, sei lá. Enfim, achei estranho, mas eu tava muito feliz que ele tinha ido e tal. E aí, depois eu fui descobrir que ele perdeu uma aposta. E a aposta, tipo, o que ele tinha que pagar era ir no Intervalo Vida e ficar lá até o final. E, tipo, acreditar, assim, fingir que tava recebendo. Mas, enfim, espero que alguma semente tenha entrado no coração dele, né? Ele foi ministrado e é isso, e perdeu a aposta, uma pena mesmo. Bom, gente, como esse tempo passa rápido, então pra gente já estar encerrando esse nosso programa, eu queria que cada um deixasse uma mensagem incentivando aquela pessoa que às vezes está ali em casa, que está assistindo a gente, e às vezes passa pela cabeça dela, poxa, eu devo abrir um grupo, será que eu sou bom para fazer isso? Né? Eu quero que você deixe uma mensagem rápida para cada um. Eu diria para quem quer começar um grupo que não espere estar preparado e que entregue seu sim para Jesus, porque você não sabe até onde ele vai levar você com esse sim, é surpreendente. O que eu posso falar é, cara, esteja cheio de Jesus, assim, porque muitas vezes você não vai estar só pregando, mas as pessoas vão estar olhando para você. Então é muito importante que o seu testemunho seja gerado através da sua vida. E assim como está escrito em Romanos 8, fala assim, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A escola, a universidade onde você estuda, aguarda ansiosamente que você abra sua boca e possa manifestar Jesus naquele lugar. Então, com ousadia, se disponha a dizer sim para Jesus e se envolver. E se você acha, puxa, mas eu estou sozinho, eu não conheço ninguém. Eu nunca vi o Senhor Jesus rejeitar a oração minha pedindo, Pai, por favor, traga mais pessoas para me ajudarem. Então, isso é muito especial. Legal, acho que algo que eu tenho no meu coração é que a gente só tem uma chance, né? A gente só tem uma vez na escola, uma vez na faculdade. E essa foi a minha chance, essa é a sua chance de deixar um legado, de levar Jesus para as pessoas, então que você possa aproveitar ela, né, e fazer o nome de Jesus conhecido.
Eu acho que a palavra para mim é persistência. Ter persistência porque eu tenho certeza que o trabalho para Jesus, o que a gente faz para honrar o nome dele, nunca é em vão. Sempre vai valer a pena e nunca vai ser uma coisa por nada. Sempre vai ter frutos ali para você colher. Então, outra palavra que define também é a palavra ousadia. Você precisa ser ousado nas coisas, sabe? Eu ia em reuniões da faculdade onde estava atlética, a gente nem era uma atlética ainda, mas eu estava lá para levantar a bandeira de Jesus e logo depois a gente virou uma atlética. Você entende o que é você ser ousado? Você precisa ser ousado na sua faculdade, na sua escola, porque eu tenho certeza que Deus vai te levar a outros planos que você jamais imaginou e jamais sonhou. E se você tem algum tipo de medo, eu posso te falar, eu era uma pessoa super insegura, eu não conseguia falar com câmeras, eu não conseguia me expressar e falar em público, e a gente chegou ao ponto de fazer um culto para mais de 360 pessoas, num auditório dentro da própria faculdade, com direito à reitora, com direito a coordenadores, e sim, eles são cristãos também, eles também compartilham da mesma fé que a gente, só que isso só seria possível se eu tivesse tomado um passo, e eu quero animar vocês a tomarem esse passo também, porque vale a pena servir na faculdade. Viver Jesus na faculdade não é somente um desafio, mas é um privilégio, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas que podem ter outras crenças, que podem, às vezes, ter opiniões diferentes da nossa. Mas quando a gente está lá ao lado delas, orando por elas, e elas nem sabem o porquê que nós fazemos isso, elas percebem que tem alguma coisa de diferente. Então é uma oportunidade incrível da gente compartilhar a palavra de Jesus e mostrar todo o amor que Ele tem pela gente. O nosso começo foi muito difícil e não é porque você está fazendo algo para Deus que você não vai enfrentar dificuldades. Você vai sim enfrentar dificuldades, já te adianto isso. Mas se Deus tem te chamado a alguma coisa, você tem sentido uma vontade de começar algo dentro da sua escola, do seu trabalho, da sua universidade, confie em Deus, no que Ele está te pedindo, no que Ele está falando para você não fazer também. Porque em Provérbios 3:5 está escrito, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Muitas vezes a gente não sabe como as coisas vão ocorrer, como que nós precisamos fazer, mas se nós confiarmos em Deus, tudo dá certo. O Jesus na FPR mostra que vale muito a pena viver Cristo na universidade, porque dá um propósito realmente não apenas para essa vida e olhar para a nossa profissão ali quando estamos na universidade, mas realmente quando nós fazemos algo e sabemos que aquilo tem peso de eternidade para a glória de Cristo realmente, isso vai muito além de um diploma. Algo muito prazeroso, um privilégio realmente fazer parte disso, fazer parte dessa história e realmente propagar o nome de Cristo no meio da universidade também. E se vale a pena para você cristão, que é universitário, falar de Jesus dentro das universidades, eu posso te dizer que sim, porque nós como cristãos e como jovens, nós temos que resistir àquele ambiente. Então eu digo para vocês que vale a pena viver com Jesus dentro da universidade. Assim como a palavra de Deus fala que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos, eu digo para vocês que a gente é a geração do agora e que agora a gente vai impactar a nossa universidade, agora a gente vai levar o evangelho. A Unicélula tem pensado nisso e tem entendido que isso é algo muito importante, que jovens unidos com o mesmo propósito, com o mesmo foco, podem alcançar muito mais vidas. Então convido vocês a ser essa geração do agora. Então, se você tem a oportunidade de estar dentro de uma universidade e contar para os seus amigos e colegas sobre o amor de Cristo, sobre o Evangelho, eu tenho certeza que Deus ele pode usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Amém. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. E deixo aqui o nosso abraço para você que está aqui assistindo a gente e que você realmente possa ser encorajado para levar esse nome de Jesus na sua escola e na sua faculdade. Até mais! E para você que está aqui com a gente até agora, eu quero te lançar um desafio. É o seguinte, você vai pensar em um testemunho de algo que aconteceu com você na sua escola ou na sua faculdade e você vai gravar isso nos seus stories e marcar com @vemprarede, tá? Para a gente poder recompartilhar o seu testemunho. Então esse é o nosso desafio de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso programa e se você precisar de mais dicas, ideias, entre em contato com a gente que a gente está aqui para te ajudar. Deus abençoe a sua vida.